loucos por Jesus! Bem-vindos nessa segunda-feira, estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus, maravilhosa, é a única que transforma a nossa vida. E eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje, e hoje estamos começando o 5º livro da Bíblia. Já estudamos todo o Novo Testamento, 27 livros que tem lá, e agora entramos hoje no 5º livro do Velho Testamento. Estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e agora começamos hoje Deuteronômio, capítulo 1. Amanhã vamos estudar Deuteronômio, capítulo 2. E quarta-feira vamos estudar Deuteronômio 3. Você não pode perder. Ai, pastor, eu perdi muita aula. Não tem problema. Vem caminhando com a gente. Você tem que lembrar que a única aula que você tem que pagar para ter acesso é a da quarta-feira. É só R$ 14,90 por mês. É o conteúdo exclusivo. As aulas das segundas e terças são abertas para todo mundo. Então se inscreva para você ter acesso ao que vamos estudar. A palavra Deuteronômio significa repetição. Então o que nós vamos ver aqui em Deuteronômio? Uma repetição daquilo que a gente viu já ali na lei que Deus deu para Moisés. Uma repetição de alguns episódios da história, tá? Mas é um dos livros mais impressionantes da Bíblia, chama-se Deuteronômio. Vamos lá comigo? Capítulo 1. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no 1º dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Ou seja, já no final da caminhada, já tinha 40 anos de caminhada. Verso 4. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor a lei. Então Moisés sabia que estava chegando próximo ao seu fim, ele ia morrer. Ele falou, eu vou repetir a lei para o povo. Verso 6. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe, vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Ponham essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes. Então Deus está dizendo, vocês já ficaram no deserto tempo demais, agora a terra está aí, entre e toma posse. Entre e toma posse. Você pode ficar diante de uma bênção e não se apossar dela. Vamos lá para o verso 9. Naquela ocasião, eu disse a vocês, não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho essa carga, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então Moisés está lembrando isso ao povo. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50, de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes, atendam às demandas dos seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Traga-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. Então, essa aqui foi a nomeação dos líderes, que é algo também que já foi citado nos 4 livros que a gente já estudou aqui do Velho Testamento. Agora ele vai falar daquela expedição dos espias para a Terra Prometida, verso de número 19. Depois
Conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenha medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá é boa. Então aqui foi os espias ali na terra prometida. Agora vem a rebelião, que foi o relatório dos espias que fez o povo desanimar. Isso tudo já aconteceu para trás aí, mas aqui Deuteronômio está repetindo. Verso de número 26. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, e as cidades são grandes, com muros que vão até o céu. E vimos ali os Enaquins. Enaquins são os gigantes. Esse foi o relatório que os espias trouxeram lá da terra de Canaã. Verso de número 29. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para que vocês acampassem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. O que Moisés fez? Moisés lembrou a eles tudo que Deus já tinha feito no Egito, e Moisés lembrou a eles tudo que Deus já tinha feito nos 40 anos no deserto. E Deus falou: gente, mesmo assim vocês não confiaram em Deus. Vocês não confiaram que Deus tinha provisão e que Deus ia dar a terra prometida para vocês. Vocês preferiram acreditar no relatório ruim dos espias que foram lá para a terra. Agora, o castigo que Deus mandou para os israelitas. Olha o verso 34. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Então Caleb vai entrar, Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim. Aí Moisés agora falando: por causa de vocês, israelitas, Deus ficou com raiva de mim também. E disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Ou seja, o povo que Deus tirou do deserto, ninguém entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. O resto, inclusive Moisés, todos morreram no deserto. Todos. Só os filhos deles aqui entraram na terra prometida. Verso número 41. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com sua arma de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados por seus inimigos.
Verso 43. Então eu disse a vocês, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrastaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permanecem há muito tempo. Tudo que a gente leu aqui nesse capítulo 1 de Deuteronômio é uma repetição daquilo que já aconteceu, daquilo que já foi narrado em Êxodo, Levítico, Números, tá? Então é uma repetição. E tudo isso aqui nos ensina o seguinte: Deus está lembrando o seu povo a sua própria história para que eles não cometam os mesmos pecados de novo. Ei, você está caindo de novo nos mesmos pecados? Ei, você está voltando a práticas antigas das quais Deus já te libertou? Vigia. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço que o Senhor nos dê graça para vivermos para o Senhor e para a glória do Senhor. Pois há uma terra prometida e nós devemos seguir a tua ordem. Não deixe ficarmos iludidos e distraídos com esse mundo, porque a nossa pátria está no céu. Eu oro, abençoo cada um em nome de Jesus. Foi abençoado, foi abençoada? Se foi, deixa aquele like aí para mim, deixa um comentário, manda essa aula para alguém que precisa ouvir. Lembrando que amanhã, terça-feira, vamos estudar Deuteronômio 2, que fala dos anos no deserto, né? Ou seja, é uma repetição, é um resumo, Deuteronômio é um resumo do que a gente já viu de Gênesis até agora. E quarta-feira nós vamos estudar o capítulo 3, que fala da vitória sobre Og, rei de Bazã. Para estudar com a gente nas quartas-feiras, você tem que ser membro do canal. Então torne-se membro agora por um PC ou por um Android, que é só R$ 14,90 por mês. Quero também que você vá lá na loja do Lucinho. Olha essa Bíblia aqui, a Bíblia em ação, muito linda. São as 200 principais histórias da Bíblia, desenhadas por desenhistas da Marvel. Tem esse livro fantástico, Enigmas da Alma. É muito, muito bom esse livro. Loucos por Jesus, são 3 volumes. Esse aqui tem 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. E por fim tem esse livro fantástico, Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. É o melhor livro que eu já li sobre perdão. Entra lá na loja do Lucinho, adquira livros, bíblias, camisetas, pulseirinhas e comprando lá acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você a vir para Israel, para a Terra Santa, comigo, com a minha família, esse ano, outubro de 2025. Nós iremos para Dubai e Israel. Acesse agora o site viagemcolucinho.com.br. Lá você vai ver o roteiro, o preço, a forma de pagamento, o parcelamento, que é de muitas vezes. Já temos quase um ônibus de gente, mas ainda tem 5 vagas, falta você. Faça a sua inscrição e venha conosco. Deus te abençoe, até a próxima aula, seja louco por Jesus.